Damascenes que nos fala Alf neste 26 de novembro de 2019, terça-feira. Vamos falar sobre o tempo da grande tribulação. João nos revela em Apocalipse 11 que o seguinte texto: e os que habitavam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Amém. Isso aqui me deu uma luz ao ver esse versículo hoje, sobre uma dificuldade que os pré-tribulacionistas temos aí de explicar a restauração de Israel, a salvação de Israel na grande tribulação. Então aqui, olha, houve um arrebatamento. Mas que arrebatamento é esse se a igreja já está no céu? O arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, nos diz e mostra que toda a igreja será arrebatada de uma só vez. E aqui nós estamos na grande tribulação e 2 profetas são arrebatados. Eles estavam mortos e subiram ao céu em uma nuvem. Nós lembramos lá de João, que estava Moisés e Elias, foram encobertos, desapareceram numa nuvem. Jesus também subiu ao céu numa nuvem. Então veja, isso aqui é um forte argumento pré-tribulacionista. Por quê? Porque veja, aqui houve um arrebatamento de sepultura, não de vivos, mas de mortos. E esses 2 arrebatados subiram ao céu, os 2 profetas. Ora, profetas são irmãos de Cristo na igreja e vão para o céu com os cristãos. E cadê os cristãos? Se nesse arrebatamento desses 2 profetas todos os cristãos fossem arrebatados, é claro que estaria aqui no texto de Apocalipse, capítulo 11 e 11. Mas não, é o arrebatamento apenas dos 2 profetas que profetizaram diante do anticristo. Então aqui está o argumento de que a igreja não estará mais aqui. E que por isso os 2 profetas foram arrebatados da sepultura sem os cristãos, que é a ressurreição universal dos santos. Então aqui há 2 ressurreições. Houve a da igreja, há dos 2 profetas e vai haver outras durante a grande tribulação. Então aí nós vemos que não vai haver outra na grande tribulação, mas isso aqui é um modelo, é uma indicação que trará conversão aos judeus, pois eles, nessa época de perseguição, verão que vale a pena seguir Jesus, pois os 2 profetas testemunharam de Jesus, do seu martírio. Elias e Moisés estavam lá desde o Tabor, né? Estava lá desde o Tabor, quando Jesus desce para multiplicar os pães, depois para ir a Jerusalém na última Páscoa. Então os 2 profetas, Elias e Moisés, vão explicar aos judeus tudo isso que aconteceu com Jesus. Que eles estavam lá e viram e foram testemunhas, como também a igreja foi testemunha. Então Israel e a igreja são testemunhas de Cristo, da sua ressurreição. Então aqui essa iluminação foi fantástica de Deus. Nós podemos ficar tranquilos que a igreja será arrebatada e os 2 profetas serão arrebatados e Israel fará parte da primeira ressurreição no milênio, aqueles que creram em Israel por causa do arrebatamento de sepultura desses 2 profetas. Então eu espero que ficou claro que
Apocalipse 11:11 é uma prova e um argumento vivo de que haverá um arrebatamento de sepultura dos dois profetas e haverá uma ressurreição dos judeus convertidos para a primeira ressurreição do milênio. Então há uma ressurreição, a primeira do milênio, e há uma ressurreição antes da grande tribulação, que é a universal da igreja. E a primeira do milênio é para os israelitas convertidos no testemunho de Jesus Cristo pelos dois profetas que já tinham sido arrebatados. Então, diferente da ressurreição da igreja, que será de vivos e sepultura, a ressurreição de Israel convertido na grande tribulação será de sepultura para todos, mas em duas partes. Uma com os dois profetas, como se fosse a seródia, as últimas colheitas da universal. E a outra, que será mais ampla, dos judeus mártires degolados na grande tribulação, será a primeira ressurreição do milênio. Então, o arrebatamento acontecerá também, arrebatamentos de sepultura acontecerá também para o Israel convertido, assim como aconteceu para a igreja, mas não da mesma forma. A igreja haverá alguns vivos e muitos que dormiram no Senhor, mas não passaram por martírio. Mas para o Israel da grande tribulação serão aqueles martirizados pelo anticristo e os dois profetas testemunhas. Então aqui está tudo claro. Ficou tudo claro nesse versículo 11:11. Deus já nos revelou o que vai acontecer, inclusive, e como vai acontecer aquela conversão de Israel, lá em Romanos 11. E vai ser todo Israel que vai ser convertido. O martírio vai ser muito grande. Mas Jacó passará por essa angústia. Shalom Hashem. A paz do Senhor, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus.